Olá, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aos organizadores da Semana da Química por idealizar esse evento, né? Mesmo nessa complexidade que nós estamos, eles conseguiram contornar essa dificuldade do afastamento e criar essa oportunidade de nos encontrarmos, né? Que é um ponto tão importante para o network. Antes de entrarmos, eu estava até brincando com eles, que é uma semana muito especial, né? A 37ª, dentro do aniversário de 50 anos de Instituto, e é o primeiro evento virtual. Então, realmente é um marco para nós. Dentro da minha apresentação hoje, eu vou trazer um pouquinho como foi a minha jornada dentro do IQ como aluno e o que as minhas experiências permitiram trazer dentro do network, né, o que eu aprendi junto com o network. O segundo, a importância do network para acelerar o processo de inovação. Aprendi alguns conceitos ao longo desses anos e quero compartilhar com vocês a importância dele para a inovação, para a pesquisa, para trazer algo novo ao mercado e à comunidade. A teoria dos 6 níveis de conexão, não sei se todos vocês conhecem, mas é uma teoria muito legal. Eu vivenciei várias vezes na prática, vou trazer um caso real que me ajudou a conquistar a minha esposa. 4 dicas, quartos, e algumas dicas de como melhorar a sua rede de contatos, e foi com base nessas dicas que eu utilizei para criar meu network no mercado de cannabis medicinal, que é um mercado muito novo, e eu vou compartilhar com vocês o que estamos fazendo e alguns convites para que vocês também participem desse movimento do cannabis medicinal e também no network e empreendedorismo. Bom, como foi introduzido, né, meu nome é Felipe Moraes, eu trabalho há cerca de 17 anos no mercado. Os meus primeiros 2 anos foram como aprendiz e depois eu segui aí uma carreira no mundo industrial, né, no ramo nas empresas. Isso foi uma jornada muito árdua no começo, né, porque eu sempre tive que conciliar entre educação e a minha carreira profissional. Isso foi muito interessante, porque alguns momentos do IKEA, onde eu vou compartilhar minha jornada, isso foi um conflito para mim, porque eu via que, comparado com os meus amigos, né, os meus pares, eu estava, de certa forma, um pouco atrasado, porém, depois eu entendi o porquê que eu estava naquele momento e como que eu poderia usufruir da melhor forma possível o momento que eu passei dentro do IKEA. Hoje eu tenho 3 prioridades, eu acho que estão claras para vocês. A primeira é que é a minha família. Meu nenê, o Dudu, tem 1 ano e 3 meses, junto com a minha esposa. Eu gosto muito de vivenciar os momentos de família. Agora, com essa pandemia, nós temos que nos reinventar de como poder eh, aproveitar o mundo. O segundo, dentro da Merck, eu estou hoje liderando o processo de cannabis. É um mercado muito novo, é um mercado que tem muito tabu, existe muito preconceito. E o meu movimento é um movimento de conscientização e compartilhar informações e conhecimento científico para que as melhores decisões sejam tomadas em prol dos pacientes que precisam utilizar cannabis. E o terceiro, e tão importante quanto, eu sou uma pessoa apaixonada por network. Então, como que eu comecei a minha vivência, né? Como que ela trouxe essa questão do network? Eu entrei no IQ em 2008 e me formei em 2016. Então, eu passei uma longa jornada no IQ. Quando eu entrei em 2008, eu tive a oportunidade de vivenciar com pessoas que entraram em 2004, na primeira turma de Química Ambiental. E eu fui tendo esse contato, tive basicamente o contato com 13 gerações diferentes dentro do IQ. Quando eu entrei no IQ, eu vivenciei acho que isso aconteceu algumas vezes, né? O IQ ele vai se adaptando com as novas exigências, com a demanda atual do mercado. Então, eu passei por algumas mudanças de grades. E meu ano de 2008 foi o último ano da grade antiga. Isso trouxe para nós grandes desafios, porque os professores compartilhavam claramente: se você bombar alguma matéria importante, você vai ter grandes problemas, né? Claro que eu me esforcei o máximo para não bombar, mas quando eu fui efetivado na Merck, né, eu recebi um desafio de ter uma atuação externa, viajar. Inclusive, no primeiro ano, eu passei umas 3 semanas em treinamento na matriz. Isso começou a atrapalhar demais a minha formação. E eu comecei a me cobrar muito, porque eu via que meus amigos tinham uma evolução e eu não conseguia acompanhar essa evolução. Então, foi então que eu comecei a entender que eu precisava puxar menos matérias, então por isso que eu demorei todo esse tempo no IQ, eu tinha que aproveitar esse tempo que eu estava no IQ. Então eu tive a oportunidade, como disse, de
trabalhar dentro do IQ, fazer pesquisa, projetos, com pessoas que entraram em 2004 até pessoas que entraram em 2016. Isso me permitiu, depois, eu entender que eu tenho uma rede de contatos muito forte. E depois, né, no futuro, quando eu comecei a trabalhar com projetos que precisavam de pessoas muito específicas ou contatos muito específicos, foi essa base que me permitiu. Então, o primeiro convite que eu faço para a comunidade quiana e para todos que estão nos ouvindo é pensar e realmente criar relacionamento com seus amigos, com os seus veteranos, os seus bichos, porque isso permite, no futuro, ter uma rede de contatos muito, muito forte. Hoje, basicamente, os meus amigos eles estão no nível de liderança. Eu tenho amigos trabalhando em laboratórios de análises ambientais, na área da educação, na área de empresas privadas, são meus fornecedores, são meus clientes, são meus concorrentes. E isso permitiu realmente criar aí um laço que está me ajudando muito forte agora, principalmente cannabis, onde eu preciso unir forças. Então, essa minha jornada dentro do IQ me permitiu isso. Foi uma jornada longa, um pouco mais acima da média. No começo eu ficava muito triste, porque eu não conseguia acompanhar os meus colegas, mas depois eu entendi e consegui absorver e extrair desse momento oportunidades de criar um relacionamento verdadeiro. E por que um relacionamento ele é importante, né? Eu estive pensando muito sobre, putz, eu sempre vi Max Geringer falando sobre network, eu via especialistas falando sobre network, e eu sempre achei que network era importante para me dar oportunidade de emprego ou me ajudar com uma área comercial. Até que eu conheci o método do Steve Johnson, né, onde ele traz claramente o porquê o network é importante. E é isso que eu queria convidar vocês a assistir esse videozinho rápido para introduzir vocês também a esse contexto. Eu tinha preparado em toda a minha apresentação uns links para um site da Amazon, né, onde trazia livros um pouco mais detalhados sobre os métodos e os conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, e também o QR Code. Coloquei aqui nesse como exemplo, mas depois eu me comprometi com os organizadores, né, eu enviar essa apresentação detalhada onde vou colocar todos os links. Deu um probleminha na minha apresentação, eu perdi os links, então por isso que eu retirei das outras sessões, mas eu vou manter esse padrão e vocês terão acesso aí quem que tiver interesse em aprofundar nesse tópico. Então vamos assistir esse videozinho para entender por que a importância de ter contatos e, claro, de onde vêm as boas ideias, as brilhantes ideias. Felipe, você consegue Oi? aumentar o som? Que eu acho que tá um pouco baixo. Ah, o som tá baixo? Eu acho que tá. Opa, Não sei se ele tá pegando do seu microfone pela captação. Não sei se ele tá transmitindo o som. eu aumentei o máximo, ver se melhorou. Opa, peraí. Deixa eu alterar aqui uma. Deixa eu abrir na internet, então acho que fica mais fácil. Só um minutinho.
Melhorou o som? É um pouco mais alto, mas tá transmitindo o slide. Não sei se você colocou para transmitir só uma janela. Desculpa interromper de novo. Você não consegue ver se o vídeo tem legenda? Legenda? Tem. É, Deixa eu que colocar. eu acho que aí ajuda um pouco. Aí, Vou melhor. continuar daqui de onde eu parei. Eu quero que comece de novo. Pode começar de novo, acho que estava bem Pode? baixinho no começo. Tá bom. É Obrigada. para vocês fixarem bem um conceito, hein?
novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando. Ou de nos deparar por acaso com informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, esse pesquisador, né, o Steve Johnson, ele trouxe para nós esse conceito, né, que as ideias, elas acabam sendo povoadas na cabeça de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm ideias, têm projetos, têm iniciativas, mas muitas vezes tem uma demora de poder achar uma solução, de tirar aquela ideia da cabeça e realmente colocar, implementá-la na prática. E o que ele traz é algo que eu aprendi e acredito muito, né? Quando você tem essa conexão entre duas pessoas, aqui ele chama de palpites lentos, vocês conseguem atrair e otimizar o processo de inovação. E hoje, com a internet, apesar de estarmos na pandemia, porém estamos conectados e falando com praticamente o mundo inteiro, né, depois da globalização, e isso permite que você consiga entrar em contato com diferentes pessoas, entrar em contato com pessoas realmente brilhantes, para poder juntar com a sua ideia e ter aí uma grande ideia, uma boa ideia e uma inovação. Porém, depois de ter estudado um pouquinho Steve Johnson, ler o livro dele, ler alguns artigos, eu comecei a refletir sobre, legal, é importante eu ter contato com outras pessoas. Com que pessoas eu posso me conectar? Será que a minha rede realmente é uma rede potencial para ter grandes ideias? Será que eu consigo extrair dessa conexão que eu tenho hoje com os meus amigos, com os meus familiares, boas ideias? Ou será que realmente eu preciso ter uma rede muito high level, ter conectado com o pesquisador que foi prêmio Nobel, ou somente com ele eu tenho essas ideias? Então eu comecei a refletir um pouquinho também da teoria de conexão entre pessoas. E foi então que eu cheguei até um artigo e uma pesquisa muito interessante que começou da literatura fictícia, né, de uma ficção húngara, e chegou realmente hoje é um dos grandes propulsores da inovação. Então, o que eu queria compartilhar com vocês agora é a teoria dos 6 graus de separação. Então, um escritor húngaro, ele trouxe dentro da sua literatura, em 1929, que naquele livro, né, naquela ficção, para você se conectar com qualquer pessoa no mundo, bastava você ter 6 graus de conexão. Então, quando ele lançou isso, né, claro que foi uma ficção, muitas pessoas ali não levaram isso a sério com um cunho científico, e porém isso ficou no ar, né, ficou solto para as pessoas começarem a pensar. Em 1950, duas pessoas, um do MIT e outro da IBM, pegaram essa literatura e começaram a avaliar se matematicamente isso fazia sentido. Então, ou seja, se através de 6 graus de conexão eu consigo realmente conectar o mundo. E eles chegaram num estudo muito fantástico, que cada pessoa ela precisa ter somente 44 contatos diferentes. Então, através de 6 graus de separação, se cada pessoa ter 44 contatos, isso se conecta o mundo inteiro. Legal, isso é uma teoria matemática mostrando que isso é possível. Mas será que realmente é fictício, né? Será que realmente é viável eu querer me conectar com o Papa Francisco, por exemplo? Será que eu consigo realmente, através desses graus de conexão? Foi então que esse cara que foi um marco, um psicólogo, o Stanley Milgram, ele trouxe a teoria do mundo pequeno. E ele fez alguns testes, né? Ele pegou 300 pacotes da costa oeste dos Estados Unidos para chegar até em Boston, né? Que é na costa leste. E isso só enviou para um contato e pediu para essas pessoas continuarem a enviar para os contatos que ela tem até chegar na costa leste. E de uma forma empírica, ele presenciou que foi necessário exatamente 6 contatos para chegar do pacote da costa oeste até a costa leste. Só que aqui ele fez um estudo que a amostragem ela foi muito baixa, né? Ele pegou ali 300 contatos somente, então deveria ter pegado uma amostragem maior.
Foi então que o Facebook e a Universidade de Milão começou a avaliar qual é realmente esse grau de conexão hoje no mundo conectado, né? No Facebook, por exemplo. Então, hoje, espera-se que, por conta das redes sociais, por conta da conectividade que as pessoas estão vivenciando, hoje você chega a qualquer pessoa do mundo através de 4 graus de contatos. Depois que eu li essa teoria, né, já faz um tempo que eu estudei essa teoria, eu comecei a pensar no que eu aprendi na prática e no que eu tenho vivenciado, né? Realmente se isso faz sentido ou não, se isso traz realmente esse grau de conexão. Então eu fiz um teste, né? Quando eu estava namorando a minha esposa aqui ela tem um defeito, ela é corintiana, né? Eu sou santista. Eu quis no primeiro aniversário dela presentear ela com algo diferente. Então eu pensei, puxa, eu tenho que dar para ela algo que vai ser difícil imitar. Então, que outra pessoa não tenha dado, que ela nunca tenha ganho. Então eu cheguei ali, né, de todas as possibilidades, cheguei, pô, vou dar para ela uma camisa autografada do Corinthians. Então o primeiro ponto que eu pensei, poxa, vou lá no CT de treinamento do Corinthians, né, pedir os autógrafos dos jogadores, e aí eu vou conseguir a camisa, né. Claro que isso não aconteceu, porque isso é muito difícil. Então eu comecei a avaliar dentro das minhas redes de contatos, que era uma pessoa que era próxima do Corinthians, era uma corintiana fanática. Então eu cheguei até minha amiga Esther, que é uma corintiana fanática, né, compartilhei com ela essa essa minha vontade de poder dar uma camisa autografada para minha namorada na época, né. Ela falou: "Ó, Fê, isso é até relativamente não é tão difícil. Eu tenho hoje um primo de segundo grau que trabalha no Corinthians, né", isso foi em 2010, e ele pode te ajudar de uma certa forma. Então, pedi para a Esther e a Esther pediu para o primo de segundo grau dela, que é o Carille. Na época, o Carille não era um técnico, ele era um auxiliar técnico do Corinthians, então não era famoso. Ele pediu para o Carille foi e pediu para os jogadores essa camisa autografada. Na época era um elenco badalado, porque tinha Roberto, Roberto Carlos, Ronaldo, então era ali uma seleção, um time bem reconhecido. Então depois eu consegui entregar para ela a camisa do Corinthians autografada por jogadores aí que são da seleção, enfim, são mundialmente reconhecidos. Então isso trouxe para mim realmente que na prática que é possível sim em 4, 5 níveis de contatos chegar até a pessoa certa para poder conseguir otimizar ou avançar algum processo, alguma inovação, avançar na pesquisa. Depois, quando comecei a trabalhar com cannabis, esse processo foi fundamental para a gente conseguir avançar na forma como estamos avançando. Então, eu trouxe para vocês a importância de ter o network, né, com a teoria de Steve Johnson, e a teoria dos 6 níveis de conexão, que permite você conectar todas as pessoas. Pensando, claro, no modelo que nós estamos, no atual cenário que nós estamos vivenciando por conta do Covid e por conta, claro, desse isolamento, eu queria trazer aqui 6 dicas, 5 dicas, na verdade, de como vocês podem continuar não só criando novas conexões, mas mantendo as conexões que vocês têm. Então, eu trouxe aqui algumas dicas de como podemos melhorar a nossa rede de conexão. E, claro, por conta da importância que eu mostrei até então. Então, o que, que essas dicas trazem, né? O primeiro passo, e o passo mais importante, é você ser proativo, né? Então, você chegar até a pessoa que queira trabalhar e que você queira criar essa conexão e tomar a iniciativa de chegar até ela. E muitos contatos que eu fiz, né, ao longo dos anos, fui eu que iniciei esse contato. Então, claro, existia um porquê que eu estava conectando essa pessoa e eu fui muito seletivo. Eu procuro não, assim, só aquela pessoa que conecta com 50 pessoas no dia. Não, eu tenho um problema, eu tenho uma dor que eu preciso resolver. Eu procuro dentro da minha rede de contatos se existe alguém que pode me ajudar, se não, através dos contatos dos meus contatos. É aí que está o grande segredo. Quando você conhece ou sabe mais ou menos o cenário que o contato do seu contato está trabalhando, isso permite você realmente conhecer e chegar a pessoas que até então eram inatingíveis por conta de você não ter esse contato primário.
Então, o primeiro passo, é claro, seja proativo, não seja invasivo e tenha um propósito. Por que que você está entrando em contato com essa pessoa? Para que aquela pessoa veja valor e que faz sentido para ela entrar em contato com você, né? O segundo é algo um pouco mais simples. Você pode começar esses contatos pelas pessoas que você já vivenciou, que nem eu trouxe no meu caso, né, que eu tive a oportunidade de ficar longos anos aí no IQ fazendo a minha graduação. E eu conheci várias pessoas que depois que eu saí do IQ, eu retomei os contatos com elas, porque era importante para determinado projeto que eu estava trabalhando, ou porque aquela pessoa estava fazendo algo que me interessava, ou profissionalmente ou pessoalmente. Então, essa é uma outra dica, né? Vocês que passam pelo IQ têm um contato muito interessante com as pessoas da graduação, da pós-graduação, de outras faculdades, institutos. Então, se permita ter esse contato e criar essa rede, que isso vai ser muito importante para você no futuro, né? O terceiro, e é algo muito importante, tem histórias ou interesses em comuns. Então, hoje eu tenho me especializado um pouco mais em marketing digital, então eu tenho um interesse de começar a trabalhar e conhecer como que funciona o marketing digital. Então, mas veja, sair da química para ir para o marketing digital é algo muito, são mundos muito distantes, né? Então, eu tenho que encontrar um interesse em comum para a pessoa que eu quero me conectar, para que ela também veja valor. E nisso você pode criar, ter uma história em comum, algo que vocês vivenciaram juntos, ou ter interesses em comuns, né? Juntar forças para um bem maior. Então, isso também é um caminho muito válido. O quarto, não menos importante, é construa ou participe de comunidade nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Hoje é uma ferramenta um pouco mais eh, não utilizada tanto quanto pela nossa geração, mas já foi uma ferramenta muito ativa. Eu, basicamente, não sou ativo no Facebook. Então, você pode ali criar comunidades pensando nisso. Então, por exemplo, um desafio que nós estamos enfrentando no cannabis, né, é criar essa comunidade do movimento pró-cannabis para conscientizar a população, conscientizar as indústrias e o governo que ter esse tipo de medicamento no Brasil é importante, vai trazer muitos benefícios, né, para a população. Então, nós estamos criando essa comunidade de empresas e associações relacionadas ao cannabis para fins medicinais. Então, muitas vezes, se você não tem, você pode construir. E isso é muito legal, porque se você está participando da construção, você acaba envolvendo outras pessoas, outras instituições, para um bem maior, né? E aí a chance de isso criar e se fortalecer com o relacionamento é muito alta. Por último, e não menos importante, tem que ter um propósito, né? E tem que ser verdadeiro, sincero e autêntico. Não adianta ter um contato simplesmente por um puro interesse, né? Isso as pessoas, claro, não veem com bons olhos. Então, por isso que eu entendo que é importante você ter esse contato verdadeiro, né? Para que as pessoas valorizem com quem ela está se conectando e por que ela está conectando com você. Então, existem várias dicas, eu vou compartilhar depois na bibliografia, quando eu enviar a apresentação para os organizadores, mas essas dicas aqui são dicas, eu acho que básicas, e serve não só para um relacionamento profissional, né, até para um relacionamento pessoal que vai se criando ao longo dos anos, né. E pensando nisso, né, pensando no que eu trouxe até agora, bom, juntando duas ideias, dois palpites lentos, né, igual Steve Johnson trouxe, nós temos aí uma ideia inovadora, e temos uma boa ideia, e também pensando nos níveis de conexões e aplicando essa teoria, foi quando eu me deparei com um desafio que eu recebi esse ano. Na verdade, nem recebi esse desafio em 2020. Eu que proativamente me interessei por esse desafio, que é o desenvolvimento do mercado de cannabis no Brasil. Eu tenho um motivo pessoal por conta disso. A minha mãe, ela tem uma enfermidade que é a fibromialgia, e dentro do que eu pesquisei, dentro dos papers, das publicações de cannabis, o cannabis é muito indicado para isso, para tratamento dessa enfermidade. Então, por um interesse pessoal, para trazer um benefício para minha mãe, eu me interessei por esse projeto e comecei a trabalhar no desenvolvimento do mercado brasileiro de cannabis.
primeiro passo foi, legal, quem são as empresas, né? Eu estou na Merck, eu atendo empresa, pesquisador. Quem são as empresas que trabalham com cannabis? Praticamente nenhuma. Isso me chamou muita atenção. Bom, legal, tem uma empresa, né, que é uma empresa da região do Sul, que tem a aprovação para trabalhar com cannabis, mas todas as outras estão numa etapa muito embrionária. Pô, bacana. Então, quem são os pesquisadores que hoje trabalham com cannabis? Existia muito pouco, né, na época que eu comecei a pesquisar. Então, a gente começou a criar a base, né? E se a gente trabalha na criação de uma base sozinho, ela é muito difícil de ser criada, das pessoas olharem que essa base, ver valor nessa base, porque você está ali meio que isolado, trabalhando de uma forma muito empírica. Então, eu comecei a avaliar, na minha rede de contatos, quem eram as pessoas que estavam trabalhando com iniciativas de cannabis. Foi aí que eu cheguei até uma pessoa, um concorrente meu, que foi que eu fiz uma amizade no mercado, que é o Adriano Peron, da Science, e que ele trouxe, né, que a Science tem trabalhado com cannabis e chegou até uma determinada empresa, que é a The Green Hub, que é uma empresa aí, referência nesse universo de cannabis. Então, através dele, eu consegui chegar até a The Green Hub. Então, e por que isso é importante, né? Se não fosse, né, essas conexões, a gente não conseguiria iniciar e colaborar com o mercado brasileiro com os avanços científicos dos estudos de cannabis, porque é um mercado muito incipiente. Então, existe um nicho, né, muito fechado das pessoas, ou empresas, ou associações que trabalham com os medicamentos à base de cannabis. Então, chegar até eles nos permitiu avançar na questão do processo de inovação relacionado à cannabis. E como que nós fizemos isso? Né? Nós nos reunimos algumas vezes através do Adriano. Ele fez a ponte com o Marcelo, que é o CEO da The Green Hub, e com o Alex, que é o Head de Inovação da The Green Hub. E aí nós começamos a trocar algumas ideias, alguns projetos, algumas oportunidades, algumas dores em comuns, e vimos que juntar forças fará muito mais sentido do que trabalhar de formas independentes. Então, nós tomamos uma decisão e começamos a trabalhar com o mercado de cannabis. E para isso, nós criamos 3 grandes iniciativas, né? A primeira e a principal, que é onde nós estamos trabalhando, que é criar a base de conhecimento do mercado brasileiro. Então, que o mercado ele tenha esse conhecimento, que as pessoas conheçam, que nós quebramos aqui alguns tabus, porque ainda assim o cannabis ele é visto como uma droga, né, um psicotrópico, e nós estamos trabalhando muito forte na questão de criar essa base de conhecimento do mercado brasileiro. O segundo, e não menos importante, é contribuir de uma determinada forma para que seja possível ter o cultivo de cannabis no Brasil. Depois, né, de algumas interações que eu vou compartilhar com vocês, e cada vez mais eu vejo que o cannabis é uma planta muito interessante, não só para o lado medicinal, mas para o lado industrial, para o lado ambiental. Eu, como químico ambiental, é claro que eu puxo a sardinha para o lado ambiental, e muitos papers, né, trazem que o cannabis ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é uma das principais plantas com poder de fitorremediação. Então, ou seja, se eu tenho um solo contaminado por um metal pesado, por exemplo, eu faço uma plantação de cânhamo, né, que é um dos nomes do cannabis, eu consigo limpar essa área, dependendo da concentração, de 2 a 5 anos. Uma vez, dentro desses estudos, né, que nós estamos buscando, eu li um artigo científico muito interessante da China, se eu não estou enganado, que mostrava que se plantado cannabis como processo de fitorremediação em Chernobyl, ele conseguiria purificar a região e extrair toda a radiação em 6 anos. Então, isso são informações muito relevantes, principalmente para mim, que sou do lado ambiental, né? Mas para todo o mercado brasileiro, entender a base do cannabis. E por último, e não menos importante, nós gostaríamos de conhecer todas as pessoas, todas as startups que estão trabalhando com cannabis. Então, nós criamos ali o Cannabis Innovation, onde eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias,
para poder entender como que está esse movimento do mercado brasileiro e como que a gente pode, mais uma vez, criar conexões e facilitar e otimizar esse processo de inovação. Então, o que nós fizemos? Quais são as nossas 3 atividades, né, que nós trabalhamos juntos? O primeiro, e todos eles, é claro, vocês estão mais do que convidados a poder participar presencialmente, né, ou no momento, ou depois através de uma gravação desses eventos. Então, o primeiro, né, nós criamos o Canab Think Talks, que são séries de webinars ou lives, né, chamam como quiserem, de episódios que acontece de 1 a 2 vezes por mês, né? O primeiro foi em julho, com Steve DeAngelo, que é o pai do cannabis industrial nos Estados Unidos. Depois fizemos uma entrevista do head de cannabis na Merck. Só que dentro dessas todas as entrevistas, aquela que mais me impactou e que foi realmente um marco para mim, foi a oportunidade, né, que eu tive de presenciar. Não fui eu que entrevistei, mas fui eu que eu consegui organizar. Entrevistamos o Rafael Michulan, que aí é uma das maiores referências de pesquisa de cannabis medicinal, um professor de Israel, e ele trouxe a importância, né, dos canabinoides para algumas enfermidades. Também tive a oportunidade de entrevistar o CEO da Panax. Então, esse movimento, né, esse hub que está sendo criado, ele é uma exemplificação muito clara da importância de você ter contatos, como eu trouxe naquele caso, daquele exemplo das 6 níveis de conexão, e como também você conseguir juntar 2 ideias. Muitas vezes o insight que o professor trouxe, muitas vezes o insight que esse CEO da Panaxia trouxe, nos ajudou a entender algumas dinâmicas e construir alguns eventos, né, para que seja possível ajudar não só a comunidade científica, como também o avanço tecnológico do mercado brasileiro. Uma outra referência que nós tivemos através desses webinars, né, foi conhecer um movimento que chama Canalatam, que é um movimento que conecta todas as principais, né, universidades hispano-americanas junto com a Espanha. Então, existe pesquisadores, uma rede de pesquisadores muito interessante, trocando mais uma vez ideias, trocando experiências. Então, aí mostra mais uma vez a importância de você ter essa troca de conhecimento para realmente ter os avanços, né, da inovação. A segunda iniciativa que nós estamos trabalhando, né, é a criação de um report, que é o Cannabis Report, vai chamar Money in the Pot, que a ideia é mostrar realmente qual é o cenário atual do mercado brasileiro, do mercado latino-americano, e como esse mercado será visto daqui a 10 anos, né, 10, 20 anos, mostrando, é claro, muito de acordo com os avanços, né, políticos e legislativos de cada região. Existem regiões que estão muito mais avançadas, como o Uruguai, a Colômbia, outras regiões estão um pouco mais embrionárias, como o Brasil, mas eu acredito, e esse movimento acredita muito forte, que esse mercado vai crescer, vai ser aí um dos grandes pilares econômicos do mercado brasileiro, né, do Brasil. E por último, aqui uma exemplificação também do que eu estou dizendo, desse avanço, né, da criação do movimento pró-cannabis. A Merck, né, junto a Kashimatsu, de uma certa forma nós somos concorrentes. Porém, aqui no Brasil nós criamos uma aliança de colaboração mútua para o mercado de cannabis. Também entrou a Bushi na jogada, que é uma empresa aí de concentração, de extração de amostras. Então a gente está cada vez mais criando esse corpo do movimento pró-cannabis. Algo que é muito legal, pelo menos eu vejo isso como uma referência, esse movimento está sendo tão interessante que ele também está ganhando proporções globais, né? Então, em outubro nós teremos também um evento organizado pelos Estados Unidos, onde a Shimatsu também foi convidada a participar desse movimento, e isso mostra realmente que a colaboração mútua, não somente entre pessoas, é claro que ela sempre vai surgir sobre pessoas, mas também entre empresas, acaba criando esse ambiente inovador, tendo esse choque de ideias e permitindo, claro, os avanços tecnológicos. Queria compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre essa chamada de startups. Não sei se vocês hoje têm uma grande ideia, vocês trabalham com algum projeto relacionado a cannabis, mas nós estamos organizando essa chamada de startup. E qual a ideia dessa chamada? Isso é um ponto que tem que ficar claro para todos. A ideia dessa chamada é conhecer
as startups, né, relacionadas ao universo de cannabis para poder não só a Merck ou a The Green Hub apoiar essas empresas, mas conectar essas empresas a outras empresas e assim realmente criar esse hub de inovação. Então, nós estamos trabalhando basicamente em 10 pilares, né? O pilar voltados a inovações de extração, então, se vocês têm hoje, participa do INC, é uma pesquisa relacionada à extração de fitoterápicos, por exemplo, vocês podem adaptar e trazer isso para cannabis. Ciência, né? A ciência é a base de tudo. Então, todos os avanços científicos voltados para biotecnologia, para química, enfim, a base da ciência, também está muito atrelado à parte de genética. Na parte da ciência também ela entra aquela questão ambiental que eu trouxe para vocês, né? A utilização do cannabis para processo de fitorremediação é algo que ajuda muito o mercado brasileiro, porque existe alguns marcos legais, né? E um deles é aquele marco da construção civil, onde o proprietário que compra um imóvel, ele é corresponsável pelo passivo ambiental. Então, se você tem hoje um processo que é um processo de fitorremediação, que ele usa muito menos produtos químicos para poder tratar esse solo, isso acaba, claro, colaborando com a utilização do cânhamo a nível de tratamento ambiental e também acaba reduzindo o custo desse processo. Então a gente trabalha nesses pilares, né? Genética, mudança genética, a parte de blockchain para mapeamento do seed, né, até o seis da planta até as vendas, porque não processos inovadores do cultivo de cânhamo, controle de qualidade, e a base sempre vai ser a educação, né? Então, cursos, meios, a parte digital para quem trabalha um pouco mais com amigos de TI, mas veja que, assim, apesar de ser restrito a 10 pilares, ele abrange praticamente todo o ecossistema relacionado à inovação. Então, eu queria primeiro convidá-los a refletir, ver se vocês têm algum projeto, se conhece alguém que tenha, lembra aquele segundo nível de conexão que estamos falando, conhece alguém que tenha esses projetos para poder convidar as pessoas a participar dessa chamada de startup, que eu tenho certeza que vai ser benéfica para elas e poder estar dentro desse universo inovador. Então, os benefícios, né? Eu acho que é importante estar claro para as pessoas, ter claro possíveis investimentos ou co-investimentos com parceiros estratégicos, participar de projetos, depender em conjunto com outras empresas, como a Merck ou outras indústrias que queiram trabalhar. Também incubação física ou virtual, nós temos hoje 2 laboratórios para fazer essa incubação, tanto na The Green Hub quanto no MLab da Merck. Cocriação de produtos, né, de novos produtos, a contribuir com um acordo de propriedade intelectual, que é algo realmente um pouco mais crítico aqui, esse apoio jurídico. Ter a parte de representação comercial, você tem um bom produto, você tem uma ideia que traz realmente uma inovação, mas você tem uma dificuldade de levar esse produto ao mercado, então a The Game Hub vai apoiar, né, nessa questão, e toda a criação de estratégia da empresa, cross-selling, upselling, e claro, o mais importante, a troca de conhecimento. Tá? E o outro benefício, né, o capital intelectual, então vai ter os executivos, tanto da Merck quanto da The Green Hub, apoiando essas startups para trazer esse processo de aceleração. Benchmark, né, então a troca com pessoas, empresas ou startups referência do mercado e o processo de incubação. Então aqui eu quero deixar todos à vontade de poder participar, entrar depois no site e se tiver algum projeto, alguma iniciativa que queiram realmente tornar essa iniciativa, essa ideia, esse projeto numa startup e participar desse evento, vocês são muito bem-vindos, tá bom? E claro, convidando os amigos de vocês que também têm essa ideia doida aí. E por último, não menos importante, eu participar desse processo junto com a Degree Hub me trouxe um conhecimento bem interessante de como funciona a gestão de uma aceleradora de startups, né, que é o papel da Degree Hub. E por isso, né, eu fui convidado a participar de uma aceleradora de startup voltado para as empresas de ciência, então, para o ramo da ciência. Química, física, biologia, farmácia, bioquímica,
educação, né, lado ambiental. Então, existe essa aceleradora de startups, não sei se vocês conhecem, chama Science Angels, onde ela foi constituída muito recentemente, tem 6 meses, e ela me convidou a participar para ser um mentor das iniciativas que ela tem. Então, hoje ela tem 8 projetos, né, já sendo trabalhados, sendo que o principal mais avançado é a criação aí do marketplace para o ensino médio e fundamental, né, para atender a BNCC. Então, todos os projetos que eu participei, alguns eu apresentei para vocês, sempre foi permitido avançar a passos largos por conta do network. Então, eu gostaria de convidá-los, né, realmente essa reflexão. Quanto vocês estão mantendo as redes de contatos de vocês? Quanto vocês estão usando desse recurso, né, o network, para trazer uma inovação, para co-criar junto com essa outra pessoa? Existe hoje muito se fala aí de internet, de redes sociais, mas quanto vocês estão usando isso em prol da ciência, né? Esse é o ponto que eu queria deixar aberto para reflexão de vocês. Então, apenas fazendo uma síntese do que nós falamos hoje, né? Falei da minha jornada do IQ e também da importância, né, que essa minha jornada me trouxe para eu poder trabalhar o network ali na prática. A segunda, né, claro, a importância do network para acelerar o processo de inovação, usando a teoria do Steve Jobs, onde você tem um conflito de dois palpites lentos que ele traz para você realmente tornar essa ideia uma inovação. E isso foi a base dos avanços científicos dos últimos 600, 700 anos, conforme ele apresentou. A teoria dos 6 níveis de conexão, que você está conectado com todas as pessoas do mundo, somente através de 6 níveis de conexão. Depois eu até desafio vocês, né, a pensar numa pessoa que hoje é inacessível para vocês, e pode ser todas as pessoas, né, do mundo, como, sei lá, eu quero chegar no Barack Obama. Como que eu vou chegar até o Barack Obama? E pensar nessas 6 conexões. E trouxe aqui um caso prático, na verdade, alguns casos práticos. Um pessoal, que eu fui dar a camisa do Corinthians autografada para minha esposa, porém também aconteceu isso com a The Green Hub, também aconteceu isso com a Science Angels. Então, todas essas inovações que eu tenho participado, todos eles foi por conta desses 6 níveis de conexão que permitiu eu chegar às pessoas certas através dos meus contatos, né? Então, o segredo aqui não é ter uma quantidade alta de contatos, é ter bons contatos, contatos ali realmente que trazem valor para você e que, se você leve valor para as pessoas, tem que ter essa reciprocidade, e esses contatos vão te ajudar a chegar até as pessoas certas, né? Dei algumas dicas, 5 dicas ali simples, mas são dicas muito importantes para nós cultivarmos e aumentarmos a nossa rede de contatos com contatos realmente interessantes, não em quantidade, mas em qualidade. E o network, claro, aplicado. Eu trouxe 2 cases aqui, o case da The Green Hub e o case mais recente da Science Angels, onde eu estou trabalhando junto com eles para poder trazer essa inovação. Então, eu queria, né, finalizar com uma frase que eu gosto muito. Eu acho que, se a gente quer, eu compartilho desse mesmo exemplo, que essa frase foi atrelada ao Einstein, mas não sei se é verdade ou não, mas eu compartilho dessa filosofia. Se a gente quer fazer coisas, ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. E como cientista, pensando numa rota de síntese, desenvolvimento analítico, algo do tipo, a gente acaba ali alterando as variações para poder chegar em resultados diferentes. Então, também trazer esse conhecimento aplicado que usamos hoje no nosso laboratório para a nossa vida. Se eu quero ser visto de forma diferente, se eu quero chegar em um lugar diferente, eu preciso fazer algumas coisas diferentes, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas formas de poder fazer essas conexões de forma diferente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o IQ e toda a organização por ter realizado o primeiro evento virtual dentro desses 50 anos da Semana da Química no IQ, e estou aqui à disposição para responder eventuais perguntas que tiverem. Depois, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês toda essa apresentação, junto com as referências bibliográficas. Obrigado. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. A Maeli daqui a pouco está entrando de novo.
Enquanto isso, a gente vai começar com uma pergunta do Eric Alves, Certo. que é: eu tenho uma dificuldade imensa de lembrar as pessoas que conheci. Como você lida com a experiência de conhecer tanta gente e saber reconhecer e conhecer bem todas elas? Ele tem uma dificuldade de lembrar as pessoas que ele conheceu? É isso? Exato. Ah, legal, legal. É importante, né, nesses eventos, Eric, você ter ali um fator, né, que permite as pessoas lembrarem ou de um evento que vocês vivenciaram juntos, num fator que marcou as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente conhece. Eu trabalho muito com feiras, né? Feiras, trade shows, né? Analyst, como FCE. E ali, gente, por noite passa 1.000 pessoas no stand. Então, realmente é difícil essas pessoas, eu lembrar de todas que me viram e de todas as pessoas que eu vi. Então, eu acho que é importante, se as pessoas não lembrem, você trazer aquele fator: ô fulano, eu conheci você naquele evento lá na Semana da Química, então eu estou te adicionando porque eu gostei daquilo que você disse, para a gente manter esse contato. Então, acho que relembrar o momento que vocês conheceram é um momento legal, ou uma história que vocês vivenciaram. Então, isso acaba criando essas conexões. Certo. A próxima pergunta, ela é uma pergunta anônima que pede alguma dica ou indicação para quem quer entrar no mercado da cannabis medicinal, especialmente na parte de pesquisa e desenvolvimento nos próximos anos. Bacana, bacana. A questão do cannabis medicinal, ela está vivenciando aqui realmente um momento de crescimento, né? Então, existem muitas empresas que estão entrando no mercado, e qual é a carência delas? Conhecimento científico. Então, eu dou três dicas, né, importantes. O primeiro, você se cercar da comunidade relacionada a cannabis. Então, existe hoje muitos lançamentos em outras regiões, como, por exemplo, cannabis utilizando a base de chocolate, cannabis cosméticos, cannabis como o próprio processo de fitorremediação. Então, primeiro, está dentro das comunidades, né? O segundo, participar de eventos de cannabis. Muitos desses eventos estão sendo virtuais por conta do momento que estamos passando e são gratuitos. Então, participar desses eventos de cannabis vai permitir você entender para onde vai estar indo a tendência do mercado global e brasileiro. E o terceiro, não menos importante, participar da chamada de startups. Então, eu aconselho vocês a se inscreverem, né? Porque isso você acaba tendo aí um contato com a comunidade de cannabis. Com certeza. Bom, a próxima pergunta é da Vanessa, que é: até que ponto o preconceito das empresas e pesquisadores em trabalhar com cannabis atrapalha o desenvolvimento da área? Como nós, futuros químicos, podemos melhorar esse cenário? Excelente pergunta, Vanessa. Realmente é um tabu, né? Se você na própria Merck, hoje eu vivencio um tabu dentro da Merck. A Merck é uma empresa familiar e centenária, então muitos avanços ali ele acaba passando por um tabu. Então o primeiro passo, né, que hoje já está um pouco mais avançado, é ter aquela grande diferenciação, o que é uso recreacional, que é onde eu não atuo, e onde que é realmente o uso medicinal. Então esses grandes dois, essa separação permite as empresas entenderem que é um negócio muito sério. O segundo ponto, eu acredito que é a persistência. Nós, como químicos, né, não desistimos enquanto o resultado não sai. Eu mudo uma variável, eu mudo outra, até que o resultado saia. E como químico dentro desse cenário de cannabis, é dessa forma que a gente pode apoiar. O cannabis medicinal hoje, ele não é um método padronizado globalmente. Isso é uma dificuldade para todas as empresas. Então, uma empresa americana, ela analisa de uma forma, uma empresa europeia analisa de uma forma, uma empresa asiática analisa de uma forma, uma empresa brasileira analisa de uma outra forma. Então, como químico também, é importante contribuir com essas empresas que estão vindo para o mercado brasileiro, desenvolvendo métodos analíticos. Isso é uma aplicação prática de cannabis para poder ajudar essas empresas a entrarem e avançarem no mercado brasileiro. Tem mais uma pergunta do Henrique Gomes. Você acha que o governo atual dificulta a aceitação do uso cannabis para o benefício da saúde pública brasileira? Essa pergunta é bem polêmica, hein, Henrique?
Eu não posso dizer meu parecer político, né, porque eu estou representando a Merck, mas eu vejo que outras regiões onde tem um governo um pouco mais a favor do uso da medicina, do uso do cannabis na medicina, sim, eles avançaram e trouxeram esse benefício. Aqui no Brasil eu vejo que não é um assunto que é priorizado dentro dos congressos, né, dentro na verdade, do Congresso Nacional, mas tem alguns movimentos um pouco mais liberais batalhando pelo uso medicinal. Então. Tem uma pergunta anônima, que é: qual a sua opinião sobre o movimento Empresa Júnior no quesito de network? Minha opinião, eu acho sensacional. Empresa júnior, né, aquela empresa que é constituída pelos alunos e acaba criando essa conexão entre empresas e os alunos, é a primeira exposição, né, que tem de uma forma estruturada com as empresas. Então, eu acho muito importante o movimento de empresa júnior para ser esse hub entre as empresas, e eu acho que é um movimento que tem que não só continuar, mas ser reconhecido como um trampolim para os alunos, né, para entrar dentro das empresas. Então, eu dou muito valor para esse tipo de movimento. Tá. Acho que acabaram as perguntas, mas tem um comentário que a gente queria falar, que a gente achou Claro. muito bonitinho. A Érica Molina falou que queria parabenizar a abordagem da palestra. Fascinante como a questão do network pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas e todas as áreas da vida de um indivíduo. E desejo que esse estudo sobre o cannabis evolua rapidamente para auxiliar as pessoas enfermas, como os autistas e pessoas com convulsões. Exatamente. Obrigado, obrigado. E esse é o nosso propósito, né? Quando eu realmente quis entrar no universo de cannabis, eu sei que eu estou quebrando alguns tabus, estou criando algumas inimizades, mas meu posicionamento é exatamente esse. Se tem uma enfermidade, eu tenho um tratamento, por que não unir o útil ao agradável? E como eu disse, eu vivencio isso em casa, né? Minha mãe, ela tem a fibromialgia, que é uma doença autoimune, e ela pode se beneficiar com cannabis. E a gente vê vários avanços. Cada vez que eu vejo uma criança, um idoso, alguém que pode estar sendo tratado com cannabis e ter um avanço, né, realmente muito gratificante. Eu vejo que estou tendo um propósito no trabalho que eu estou fazendo. Então, eu convido todos vocês a também entrarem dentro desse propósito, né, que é algo muito maior do que qualquer ganho econômico, é realmente trazer um benefício para as pessoas. E obrigado pelo elogio e comentário. Obrigada a você pela participação. Acho que é isso. A gente Não, que não é tem isso. mais perguntas. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço e uma boa semana de química para vocês. Obrigada.